Olá, rapaziada, comunidade do Campus Avançado Astorga, do Instituto Federal. Mais uma vez iniciamos aqui o nosso podcast, o IFCast, o podcast do Instituto Federal do Campus. E estamos aqui com a estudante Beatriz Meatiasi, a Bia, uma estudante muito aplicada, né? Sempre ali interessada, que muito nos orgulha. E hoje eu trouxe ela aqui para debater um livro que num dia desses, né, Bia, numa dessas manhãs frias em Astorga, nosso campus venta muito, né? Um lugar... e a gente tem Bem vivido frio. inverno, mas nem é inverno ainda, né? Um pouquinho mais rigoroso, ainda estamos no outono. Mas num desses dias, numa das aulas, eu tive a grata surpresa da Bia dizendo que ela leu o livro Engenheiros do Caos, que é um clássico mais contemporâneo da ciência política, que trata, pessoal, desse universo tão poluído das redes sociais, das fake news, e como ela tem invadido o terreno da política. Mas antes disso, Bia, tudo bem contigo? Tudo bem, obrigada. Imagina, qual a expectativa com esse podcast? Tô muito feliz que finalmente saiu. A gente já tinha tentado algumas vezes e nunca dava certo os dias, mas a gente tá aqui agora e obrigado, professor, que convidou a gente, ao pessoal que cedeu aqui o estúdio. E é isso aí, eu acho que a gente vai conseguir fazer dar certo. Não, maravilha. E esse canal, pessoal, vai ficar aberto para o campus, para outros professores, para a gente publicizar nossas pesquisas, estudos, debates em sala de aula. E hoje a gente vai focar essa questão desse livro do cientista político italiano Giuliano da Empoli, Engenheiros do Caos. E, Bia, nessa época de redes sociais, o que te remeteu a essa leitura? O que te chamou a atenção? A gente vive numa época tão narcisista, né? Dessa sociedade do espetáculo que invade também a seara da política. O que te chamou a atenção nesse sentido a leitura? A forma como, mesmo que a gente não percebe, os dados estão ali, né? Estão ali manipulando tudo que a gente pensa, tudo que a gente vê, e inclusive a política, nossas decisões. E como que ele faz isso? Através das mídias sociais. O cara vai lá, abre uma conta no Twitter e fala o que ele bem entende, e aí ele vai ganhando ibope, e aí as pessoas vão vendo ele, independente de concordar ou não com aquela ideia, elas vão vendo e criando bolhas de ideias, eu De acho. interação, né? Inclusive tem uma frase bem interessante aqui na contracapa do livro que diz o seguinte: uma mentira pode dar a volta ao mundo, enquanto a verdade leva o mesmo tempo para calçar os sapatos. É uma frase do Mark Twain que diz exatamente isso. Hoje em dia, na rede social, não importa a verdade, importa o engajamento que aquela notícia, que aquela expressão, que determinado líder populista faz, não é mesmo? E não só nessa questão da fake news, também a gente vê aí político X ou político Y falando besteira, a gente olha e fala, esse cara não pensa, mas na verdade ele só tá gerando engajamento pra conta dele, ele só tá fazendo as pessoas verem ele. E isso aí é tudo uma estratégia desses cientistas dos dados que estão por trás de tudo. Então não é a questão, o político X ele é um bobo, ele só fala asneira. Não, tem toda uma estratégia por trás disso para manipular a eleição. Não, isso que você fala é muito interessante, essa questão de que há método, né? Não é algo que o cara fala, ele fala uma sandice e aquilo ali pegou. Vacina não funciona, não dá certo. A gente vai falar desse cara, a gente vai pautar o debate dos próximos dias. E durante a pandemia nós vimos isso com o Trump nos Estados Unidos, que era um negacionista, né, clássico também. Ele coordena esse movimento nos Estados Unidos. E até a eleição, a gente pegar a eleição americana de 2016, em que teve um festival de fake news. O Donald Trump falou que a Hillary Clinton ela comandava um grande esquema de prostituição e tráfico de drogas. E aquilo pegou, aquilo foi reproduzido, as pessoas não foram buscar, e ele subiu muito nas pesquisas depois de ter declarado essa mentira. Então é bem o que você fala, né? Não importa se aquilo tem a veracidade ou não, importa o engajamento que aquilo dá. E o engajamento no sentido de emoções ruins. Porque o pessoal não quer que você vê notícias boas, o pessoal não quer que você... legal, esse político, sei lá, plantou uma florzinha. Não, ele quer ver as coisas ruins, ele quer que cause uma emoção ruim em você, pra você ficar naquilo, nossa, realmente, que absurdo, pra que a pessoa fique martirizando aquilo na cabeça dela e continue
que agora esse doido vai falar, entendeu? Então, ela vai continuar dando ibope. Não, e o que é interessante você fala, tem um lema no jornalismo, o Vitor aqui pode corroborar com a nossa fala, que é good news, no news, né? Notícias boas não dão ibope, enquanto notícias ruins mexem com a gente. Então isso é muito comum, é uma estratégia de comunicação que esses engenheiros do caos utilizam, e políticos populistas, porque quanto mais você fomentar ódio, quanto mais você criar esse clima de guerra em movimento, mais audiência você dá. Esse clima de nós contra eles. Para que você vai falar de, fulano plantou uma árvore, fez uma solidariedade? Então mexer com o âmago, com a emoção, é algo muito importante que você diz, e que muitos desses políticos, na Itália nós tivemos o Beppe Grillo, que era um humorista, né, que surgiu dando as bravatas, né, era um cara totalmente folclórico para a sociedade italiana, e de repente começou a falar sobre essas questões e virou uma sensação no mundo da política, cria o movimento Cinque Stelle, que é um antissistema. Então, como você diz, não importa a verdade. Aliás, nós vivemos no período da pós-verdade, né? Importa aquilo que dá engajamento. E você gosta muito da área de informática também, né, Bia? Por isso que você viu essa relação entre política e informática, que é uma relação nova. A primeira vez que eu parei para pensar assim, sobre como os algoritmos influenciam nas nossas decisões foi vendo um documentário da Netflix, que é O Dilema das Redes. O Dilema muito das bom. Redes. E quando você assiste aquilo, você para e analisa. As decisões que eu tomo são porque eu quero ou porque eu fui induzida a querer isso, entendeu? Então, os algoritmos criam bolhas que se eu gosto de tal coisa, se eu dei like em tal coisa e você também deu like em tal coisa, então provavelmente a gente vai querer ver coisas parecidas. E é nisso que ele vai entrar na política. Então, se eu dei like, não sei, em um vídeo da Terra é plana e você deu like num vídeo Antivacina. Uhum. Então, nós dois vamos ser direcionados a um político X ou a outros vídeos. Isso vai criando bolhas para que no final algum político, esse político que está por trás disso, fale alguma coisa que faça sentido para as pessoas. Por mais que eu não concorde, ele falou tal coisa, ou ele foi contra o político Y. Então, todos esses dados vão direcionar a esse momento. Pessoal, essa dica que a Beatriz deu, ela é fantástica. Do Dilema das Redes, é um documentário no Netflix, produzido, aliás, por ex-engenheiros ali de programação do Facebook, da Google, e é justamente isso. Eles trabalham exatamente essa ideia de que você vai criando bolhas de pessoas que se identificam com o mesmo pensamento político, ideológico, e essas bolhas não dialogam. E você só vai alimentando isso, e claro, vai criando fanatismo, a polarização política. Então, muito da polarização que nós vivemos tem a ver com esse mecanismo engendrado aí pelos algoritmos, pelo Big Data, como você muito bem apontou. E tem uma frase sensacional do documentário que eu sempre desconfiei disso, é até meio óbvio talvez minha desconfiança, mas ela materializou o que eu já desconfiava, que quando você não paga pelo produto, é que o produto é você. Você vai lá, a gente começou a ver YouTube gratuito. Eu tenho uma plataforma aqui que é gratuita, né? Não é gratuito. O Facebook não é gratuito. Nada é gratuito na sociedade do caos, nesses engenheiros do caos. Você tem ali, você compartilha milhares de informação, você compartilha a tua vida, você compartilha o seu pensamento e sem perceber você vira um fantoche também manipulado por essas redes, não é? Tem gente ganhando com você vendo vídeo do TikTok, então você não faz essas escolhas, né? Você tá sendo só como o professor disse, um fantoche ali para essas pessoas que são ricas e manipuladores. Não, é muito interessante que muitos desses engenheiros aí do Facebook, da Google e de outras redes sociais, eles não permitem que seus filhos usem rede social. Então a gente vê que daí o negócio já é bem tenso, essa construção, né? Então é muito importante você trazer essa questão e a gente fica pensando, por que o Elon Musk queria comprar o Twitter até esses dias? Parece que ele desistiu, né? O que ele ganha com o Twitter, um cara multimilionário? Ele ganha os seguidores, né? O pessoal ouvindo o que ele quer falar, ou a ideologia que ele quer mostrar para as pessoas. E eu acho que isso é bem... E isso é importante. Ele é um cara ligado à política. Antes ele não era, ele era só um grande empresário, um mega, ultra bilionário, mas ele recentemente começou a se vincular muito a ideais de extrema direita,
negacionismo científico, e ele usa um mote da liberdade de expressão sem limites, né? Que não tem, então tem muita coisa por trás disso. Bia, você falou dessa vinculação que você tem com a informática. Como que o algoritmo age? Você deu uma explicação bem didática em relação a isso, mas na informática especificamente, assim, em relação ao algoritmo, a Big Data, para uma questão técnica para a galerinha de informática aí. O Big Data, ele é uma base de dados, e aí tudo que você faz, todos os acessos que você tem, ele fica marcado, ele fica... Qual palavra eu posso usar? Registrado. E esses dados, eles vão ser relacionados com outros dados. Então, o algoritmo ele faz isso, ele relaciona os dados com outros para direcionar para coisas que você gosta. Então, por exemplo, você está vendo um vídeo no TikTok de cabelo, e aí você dá like nesse vídeo de cabelo, outros vídeos de cabelo vão aparecer logo em sequência. Então, ele está ali o tempo todo, vendo o tempo que você gasta na publicação, o tempo que você passa de uma tela para outra, na onde você clica na tela. Então, eles vão coletando todos esses dados, que assim, a gente não faz ideia de que são coletados, para gerar uma base e direcionar a coisas relacionadas a isso. Então... Muito bem. Eu li um artigo não sei onde que diz que o Big Data, a internet, nos conhece melhor que nós mesmos. Porque esse sistema ele também é intuitivo. E até o professor Emerson de informática nos dizia, uma vez ele me relatou, eu não sei de onde é essa pesquisa, mas foi utilizado o Big Data para os grandes comércios, para a grande indústria. Mas ele falando de um supermercado que tinha identificado que sexta-feira, depois das 6 horas da tarde, pais, homens de 30 a 40, 50 anos, iam ao mercado pegar fralda e cerveja. Então tinha uma característica denominada, um padrão. Então colocaram a fralda ao lado da cerveja. Olha como que você cria informação, você tem tudo, né? Como é fantástico e ao mesmo tempo assustador esse universo dos algoritmos que nos conhecem demais. Essa coisa me lembrou uma pesquisa parecida numa farmácia, no qual as mulheres vão na ala de doces antes mesmo de ir na ala de absorventes, porque essa necessidade por doce, que é o que o doce vai trazer pra gente, que é a serotonina, ela tá associada essa questão hormonal da mulher, a né? Desregulação hormonal. Sim. E então, eles parametrizaram isso e aí colocaram os chocolates perto da ala dos absorventes. E também o que a pessoa come ou o que ela procura antes pode indicar que ela está grávida. Então, a farmácia sabia antes mesmo da mulher saber pelo tipo de coisa que ela procurou. Então, várias mulheres procuraram isso, elas estavam grávidas. Caramba. E isso... Não, e é bem interessante que o pessoal da saúde também, eu já vi estudos assim avançados, vi superficialmente que o Big Data pode ser utilizado, uma ficha médica sua ao longo da vida, para meio que prever, mais ou menos o genoma faz isso, né? A identificação genética da pessoa para prever ou dar tendências de doenças que você pode ter no futuro. Você fazer um grande banco de dados, desde a alimentação, desde a amamentação, febre, o que ele teve nos primeiros meses de vida, o que teve na infância, para daí você traçar uma tendência do que a pessoa deve prevenir ou não. Então esse universo do mundo 4.0, da indústria 4.0, da inteligência artificial, que nos traz, que é uma área riquíssima para a gente estar trabalhando, não é mesmo? Isso aí. Não, e para a gente finalizar aqui então, pessoal, você falou uma frase que eu tinha até anotado aqui do livro, pessoal, do Daemplo, que por esses políticos populistas que surgem cada vez mais, não importa a verdade, sim a sensação e os sentimentos que despertam. Você até citou isso. Visualizamos muito isso na pandemia, a questão do antivacina. Nesse ano, 2018, você acha que nós teremos esse festival de fake news também, ou as pessoas estão mais vacinadas, na sua opinião? Agora em 2022? 2022, Isso. Eu acho que vai ser uma coisa muito absurda que vai acontecer. Na minha cabeça, vai ser candidato X contra candidato Y, e tanto que eu acho que eu ouvi vocês comentarem.
Os outros candidatos já saíram, porque agora tá formando o mesmo sistema americano, que é só 2 partidos. Então, tá levando muito a isso. Como que é a palavra? Essa polarização, esse ambiente de 2 políticos apenas. Pode ser. Ele vai levando... E uma coisa interessante disso, enquanto você elabora o que você gostaria de dizer, é que, claro que as redes sociais, os meios de comunicação, eles têm... Meios de comunicação não. O WhatsApp, por exemplo, ele tem criado mecanismos para tentar dificultar essa ação das fake news. Quando a gente manda uma mensagem hoje, já é encaminhada ali, a mensagem encaminhada com frequência para você desconfiar da veracidade daquilo. Para o tiozão ou tiazona do Zap ali, talvez se você recebeu isso, você não cair naquela ideia. Então, por mais a gente vê que existe um esforço também do STF, da Constituição, dos poderes constituídos, para que a gente não tenha essa invasão das fake news dentro do terreno da política. Mas acho que você gostaria de falar, retomou, né? Eu acho que assim... tem essas táticas agora, o WhatsApp não pode encaminhar, pode encaminhar, mas não tanto. Só que eu acho que, independente disso, a pessoa, se ela não quiser ver que aquilo ali é uma mentira, se ela quiser votar em candidato X só porque ele foi contra o que o candidato Y falou, ou só porque eu não concordo com o que esse fala, ela não vai ver que aquilo é uma mentira, entendeu? Então ela vai continuar passando, independente de... Ela não vai nem procurar, porque... O que ela quer é ver o outro partido perder, é ser contra. Sim. Então eu acho que pode ser que não seja tão forte esse ano, igual foi na eleição do Trump. Mas eu acho que... Eu acho que você cita uma coisa muito importante, você está sinalizando a todo momento na nossa conversa, que já vai se encaminhando para o fim, que é uma questão afetiva, a escolha muitas vezes. Essa questão afetiva da escolha do seu político de estimação, ela se dá muitas vezes por esse mecanismo repetido e reiterado de informações que são processadas diariamente, que a gente não tem tempo nem de raciocinar, e as pessoas se informam, infelizmente, na maioria das vezes. E, de fato, é preocupante quando as pessoas não fazem uma escolha racional e afetiva, né? Mediado por esse grande mundo de algoritmos. Bia, muito bom, assim, fiquei muito feliz que você leu essa obra. Também explanou muito bem com exemplos didáticos. Você gostaria de deixar uma mensagem final para a nossa comunidade acadêmica, para o campus, para os pais, como fazia a Xuxa, né? Para a família, para o meu tio, para minha tia? Para todo mundo da minha família, para o meu cachorro. Pessoal que fez o título, vamos pesquisar antes de votar, né? Tá bem complicada a situação esse ano. Não vamos não vamos votar no candidato só porque o pai e você não sabe nem o que o candidato, o que ele quer para a vida, entendeu? O que ele quer para o país. Vamos pesquisar, vamos fazer o voto valer a pena. E eu acho que é isso. Quero agradecer de novo a todo mundo que está envolvido nisso. E eu acho que a gente podia abrir para quem quisesse participar do podcast, entrar em contato com o projeto. Porque aí a gente tem variedade de coisas e mais gente interessada nisso. Eu acho que é uma boa para o projeto expandir. Sem dúvida. Nós temos ali 2 colaboradores fixos, que é o Yang X e o Otávio, que a gente vai cuidar disso. Mas, Bia, muito obrigado. Esse recado final é muito importante. Gente, ano eleitoral, independente que você for votar, participe do projeto. A juventude é o que pode mudar o nosso Brasil. E isso aí, a gente tem que cada vez mais debater, vocês que são do curso de informática, como os colegas são, essa interface entre informática e política. E voltamos no próximo episódio, galera. Muito obrigado, até a próxima.